galerinha do quarto ano, vamos para mais uma aula de português. Na página 219 vamos falar sobre a pontuação, tá? Temos um pequeno textinho na página 219 sobre a casa de Dona Eulália, tá? Em que nesse texto existem algumas pontuações, tá? Que precisamos observar. Na linguagem escrita, a pontuação funciona para orientar, sinalizar e organizar o texto, tá? Vamos falar agora de algumas pontuações, começando com a vírgula, que ela é usada para indicar uma pequena pausa na leitura, tá? Por exemplo, oi, Dona Eulália, espere um pouco. Viu que a gente deu umas pequenas pausinhas, sinalizando que tem uma vírgula nessa parte. Também serve para separar as datas e o nome do lugar, tá? E para separar termos da mesma função, por exemplo, comprei laranjas, maçãs e peras. Lembrando que sempre quando tiver uma pausinha tem uma vírgula, tá? Também temos o ponto e vírgula, que é usado para indicar uma pausa mais forte do que a vírgula. Por exemplo, este menino é bom, mas é fraco. Aquele é forte, mas é mau. Viu que teve uma que foi mais profunda do que a outra, tá? Também temos os dois pontos que são usados antes de uma citação, nas enumerações e nas explicações, tá? O ponto final, ele é utilizado para indicar o fim de uma frase, tá? O ponto de interrogação, ele é usado nas frases que contêm alguma pergunta direta, tá? Por exemplo, você comeu essa fruta? O ponto de exclamação é utilizado nas frases exclamativas, ou seja, que expressam algum tipo de sentimento, seja surpresa, animação, algum sentimento, tá? Reticência, aqueles 3 pontinhos, são utilizadas para indicar a suspensão de um pensamento, tá? As aspas são usadas no começo e no fim de palavras ou citações para chamar atenção, tá? O travessão é usado numa conversa ou diálogo para indicar a fala de um personagem, tá? Com isso, peço que vocês voltem ao texto e apliquem as pontuações que estão faltando, tá? E depois que fizerem isso, vão para a página 223 e façam exercício da página 223, 24 e 25, tá? E lá na página 226, temos os usos dos porquês, tá? Para quem não sabe, existem 4 tipos de porquês, em que precisa ser utilizado da forma correta, tá? Nessa página temos um quadrinho, tá? Que eu peço que vocês leiam. E nessa tirinha, o Calvin, que é o personagem, pergunta para o seu pai sobre o trabalho da mãe dele. O porquê utilizado por ele tem um que é para fazer a pergunta. Mas, entretanto, ao longo do quadrinho, ele utiliza outros tipos dos porquês, tá? Existe no primeiro porquê, é o porquê separado, tá? Sem acento. Ele deve ser usado em perguntas diretas ou indiretas. Equivale a por qual razão, por qual motivo. No exemplo, não sei por que você disse isso. Por que ela faltou à aula? Então, utilizamos esse porquê nessa tipo de perguntas. O porquê separado com acento, tá? Circunflexo,
tem o mesmo sentido do porquê anterior, mas, entretanto, ocorre apenas no fim da frase. Por exemplo, sinto-me triste, mas não sei por quê, tá? O porquê junto sem o acento é utilizado quando pretendemos esclarecer ou explicar alguma coisa. Exemplo, eu preferi sair mais cedo porque moro longe. Tá explicando alguma coisa, né? E o último porquê, que é o porquê junto com acento circunflexo, é a forma substantivada da expressão, admitindo flexão de número, tá? Tem sentido de causa, motivo ou razão. Por exemplo, não entendo o porquê dessa pergunta, tá? Então, vimos que temos 4 tipos de porquês para diferentes situações, tá? Com isso, peço que façam o exercício da página 227 até a página 228, tá bom? Qualquer dúvida, me procurem. Beijos e até a próxima aula.